Olá, como é bom estar com você. Hoje o nosso programa vai ser fantástico. O tema de hoje: quais as dificuldades de se lidar com os idosos? O que podemos fazer para ter uma vida, quando entramos na terceira idade, de qualidade? Ou seja, não vou dizer envelhecimento, mas quando a gente amadurece antes de virar purpurina. É isso mesmo. Como ter uma vida saudável na terceira idade, como nos equilibrarmos, como tratar aquele idoso que convive conosco dentro do lar. Então, vale a pena. Fique atento, fique ligado. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas fantásticos, esclarecedores, e não esqueça de compartilhar, porque ao compartilhar você pode estar auxiliando muitas outras pessoas que estão atravessando tantos outros conflitos emocionais. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado especial que você já conhece aqui da nossa salinha, que é o Dr. Marcos Santos. Ele é diretor da rede de oncologia da Redidor. Seja bem-vindo ao nosso programa, Obrigado, Dr. Marcos. Iraci. Mais uma vez, prazer estar aqui com você. Vamos bater um papão hoje. Com certeza. A história de hoje é de Claudete Souza. Ela mora em Belo Horizonte e ela está vivendo aí dias tumultuados. Ela diz que tem 3 irmãos, todos casados. Porém, ela está vivendo com uma situação difícil porque os pais dela e os sogros dela são idosos. E não é fácil conviver com a situação da saúde com os idosos. Ela diz que a mãe dela e o sogro dela já tiveram câncer. Porém, a mãe dela teve um câncer de rim há 13 anos atrás e depois disso, agora ela teve uma metástase onde apareceu o câncer na coxa interna, na virilha. Ela disse que achou muito estranho porque ela nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Porém, todos os idosos estão vivendo na casa dela. Ela convive com os 4 idosos. E ela diz que ela gostaria muito de ter uma vida ali com eles com qualidade. Mas é muito difícil, porque os pais dela moram com ela definitivamente, porque os irmãos dizem que não tem como dividir com ela para ajudar a cuidar. E os sogros dela, também idosos, cada 6 meses do ano ficam esse período com ela, cada 6 meses. Porém, ela fala que todo dia é uma dificuldade, embora nenhum deles tenha uma doença grave contínua, mas que cada dia é uma situação. Um dia um se queixa que está doendo o pé, o outro se queixa que dói o joelho, outro se queixa que está com dor de cabeça, o outro dor na coluna, o outro de estômago ruim, a comida não está boa, estou com esquecimento, tenho pesadelos, enfim. Estou com palpitação, inúmeras coisas. Ela diz que ela não sabe o que fazer para ter uma vida com eles com qualidade, porque, afinal de contas, viver com idosos não é fácil. Porém, ela não sabe nem que médico procurar, porque senão um dia ela teria que ir ao psiquiatra, outro dia ao cardiologista, outro dia ao ortopedista, outro dia ao otorrino, e assim por diante. Então ela pergunta: que médico procurar e como ter uma vida com qualidade
com os seus idosos? É bem complicado, né, doutor Marcos? Complicado, Iraci. E essa é a história do envelhecimento. O envelhecimento, ele é um processo que ele acomete a família toda, né? Então, é um envolvimento do cuidado, é familiar. A gente Exato. não consegue ver o idoso se cuidando sozinho, até pelas limitações que o envelhecimento vai trazendo para o próprio idoso. Quando está muito doente, pior ainda. Uhum. Neste caso dela, a gente está vendo o que acontece com muitas famílias, né? Os pais envelhecem e a gente tem aquela obrigação de tomar conta dos pais, o honrar pai e mãe, que a gente vê na Bíblia, né? Que a Exato. gente às vezes não executa da maneira adequada. E às vezes um filho fica responsável por tudo. Normalmente, assim que eu vejo em consultório, quando atendo meus pacientes, sempre tem um filho que fica mais à frente de tudo. Não que os outros não participem, né? Não tem essa questão de cuidado com os pais, mas sempre tem um que fica mais à frente, que absorve mais a questão do cuidado ali direto, né? Então, sobrecarrega bastante essa pessoa. Essa pessoa acaba parando um pouco da vida dela para poder tomar cuidado do pai e da mãe, do sogro e da sogra, ou de um tio. A gente vê muito isso acontecer também. Ou a gente vê um casal de idoso que está um pouquinho mais saudável, assumindo o resto da família, que também é idosa. Irmão que não foi casado, um parente distante que aparece e tal, e aí fica aquele contexto ali de cuidado. Então é um processo do envelhecimento, né? A doença vem, o processo de envelhecimento vai te deixando com limitações, e é aquele contexto de gerenciamento, um contexto de estresse. Então, para a pessoa que está ali à frente, realmente é cansativo, é muito cansativo. Porque, na verdade, ele sente várias coisas porque o corpo já não tem a mesma resistência que tinha, né? Sim. E os órgãos vão ficando com certas debilidades, Limitações, né? limitações. Agora, não significa que a pessoa, como ela diz, né? Ah, uma hora dói o joelho, outra hora estou com dor de estômago, outra hora a garganta, outra hora a cabeça. Não significa que ele tem alguma doença, mas tem alguma coisa ali que desajusta e acaba gerando um monte de coisa. Não tem como você tomar alguma coisa e falar, a partir de agora estou Zerado, voltei. zerado pleno. Ainda não, Não, né? não, ainda não, infelizmente era assim. Mas o que acontece, ela eu acho que do ponto de vista assim, de cuidado da família, ela tem até pouca doença na família para os familiares para poder tomar conta. Então, não tem algum tipo de demência, uma doença que limite muito uma diabetes grave com uma amputação de perna, vamos dizer assim, coisas que depende do banho, depende de fazer tudo para a pessoa, né? A pessoa fica realmente dependente do outro para poder viver. Essas queixas que ela está colocando são queixas até algumas para chamar atenção realmente, porque o idoso, da mesma forma que quando a gente está no ócio, muita coisa, a gente começa a tentar fazer alguma coisa para que os outros prestem atenção no que a gente está fazendo. Então, só uma dor de cabeça, só um joelho que está doendo e tal. É a falta, às vezes, de ter uma atividade que ocupe a cabeça daquele idoso para ele poder também estar contribuindo até numa relação dentro de casa. Então, é a forma de ele demonstrar que ele está ali presente e chamar um pouquinho de atenção. Aí você imagina 4 idosos juntos dentro de uma casa, né? Não, um tem que sentir mais dor do que o outro para chamar mais Não. atenção. A comida realmente não vai estar boa, não vai ser sempre a coisa que mais agrada. Cozinhar para 6 pessoas no mínimo, né? Se ela, o marido, mais 4 pessoas, você não vai agradar todo mundo, né? É. Então, um vai querer acordar mais tarde, outro vai querer acordar mais cedo, cada um tem as suas coisas da seu desenvolvimento da sua vida que a gente chama de mania, mas é como a pessoa se adaptou à realidade, então tem as coisinhas dele, então tem toda uma rotina que a gente acaba participando, mas ao mesmo tempo a gente atrapalha essa rotina desses idosos. Imagina esses que ficam 6 meses num lado, 6 meses no outro, né? Tudo bem que 6 meses é um tempo bastante considerável, mas só a mudança de ambiente para o idoso, ela não é, ela é ruim, porque ela deixa o idoso um pouco confuso, sai um pouco da rotina do que ele está fazendo, mesmo que seja uma casa conhecida. Então a gente, às vezes, quando a gente vê processo de demência que está no começo, quando a pessoa sai de um ambiente e vai para o outro, ela fica mais agressivo, o quadro, você vê que o quadro Acelera mais. fica mais presente porque a pessoa perde aquele ambiente que ela tem de segurança ali. Então, ela começa a demonstrar o sintoma um pouco mais rapidamente. No dela especificamente,
a presença por mais tempo e a competição, vamos dizer, com a atenção, isso também pode exacerbar algum tipo de uma memória, uma coisa que está repetitiva, a pessoa pergunta às vezes, ou fala a mesma história várias vezes. Isso é uma maneira também de demonstrar que o ambiente não está tão confortável para aquele idoso, né? E mesmo o idoso que mora definitivamente com ela, né, constante, esse vai e vem do outro idoso, 6 meses daqui, 6 meses da fora. Então, acho que quando chega, modifica de uma Modifica o certa ambiente. forma a rotina daquele que Sim, está lá, sim. passa a incomodar de uma certa maneira. A atenção diminui, o outro grupo entrando ali também, que com outras situações que vêm para junto, você modificou o ambiente, não tem jeito, você acabou modificando o Outros ambiente. costumes, manias, porque todo mundo tem manias de Sim, alguma coisa, sim. né? Às vezes a gente vê quando vem os netos também para casa dos avós, eles mudam um pouco de comportamento, porque sai da rotina Ai, daqueles é do dia a dia. verdade. Então ele começa a ficar um pouco mais irritado, né? Algumas coisas começam a ficar mais repetitivo, fica mais preocupado com umas coisas, porque tirou daquele movimento que eles estão acostumados a fazer. Acorda tal horário, toma café tal horário, toma banho tal horário, vai fazer oração que eles têm que fazer tal horário. Então tem toda uma rotina direitinho. Quando o neto vem, e aí os pais saem, deixam os netos lá para poder viajar, fazer alguma coisa desse tipo, aquela bagunça toda, Nossa né? Senhora. Normalmente a mãe, né, a avó, ela gerencia um pouco melhor, mas o avô acaba atrapalhando, não consegue ver o futebol, não consegue fazer as leituras e tal, mexeu na rotina. Aí você vê, Já no normal, desajustou. já desajusta um pouco. Alguém que já tem algum tipo de patologia, aí você vê que altera bastante o comportamento. Para o idoso que tem uma vida normal com a família, mora, que nem no caso dela, que mora com ela direto, né? É saudável tirar esse idoso de casa e ir passear no shopping, ir para um restaurante e ter uma vida social mais ativa, ou é um pouco melhor que ele fique no espaço dele? Se isso for de uma maneira rotineira, se a gente, é bom fazer, é importante fazer. A socialização ajuda muito na manutenção, como eu disse, de tirar a ociosidade do idoso, encontrar atividades para que ele continue ativo, cabeça ativa, corpo ativo, então isso é muito importante. Então, exercício físico é importantíssimo para o idoso fazer. Sair para ambientes que tem outras pessoas que ele possa interagir é importantíssimo fazer. Descobrir alguma terapia ocupacional, ou ter algum grupo de terapia ocupacional que determine aquilo que ele mais gosta, é pintura, é música, ou uma atividade de caridade que aquele idoso possa ajudar, costurar, fazer uma boneca, enfim, qualquer coisa que ele tenha afinidade, também ajuda muito, contanto que isso seja de rotina. Você fala, vou fazer hoje, vou fazer daqui 6 meses de novo, aí você acaba tirando ele da zona de conforto dele com um ambiente muito longo. Se você faz isso como fosse um treinamento, uma coisa rotineira, tem uns exercícios para ser feito. Tem lá semanalmente o encontro lá dos idosos para jogar xadrez, tô dando um exemplo assim, ou para poder fazer alguma atividade ocupacional. Vira uma rotina, né? E é uma rotina produtiva para ele, porque ele, além de se acostumar com aquilo, ele está melhorando a comunicação com o outro, ele está interagindo com o outro. Hum. E para o familiar, tira também um pouco da pressão do familiar, que também se desgasta muito, de estar naquele ambiente dando atenção o tempo todo, porque você coloca o idoso num ambiente onde ele tem um par para poder desenvolver. Então as dores de cabeça são parecidas, as dores nos joelhos são parecidas, Ah, as dores é? nas costas. Então Semana passada eu estava assim. Ih, você não sabe, eu estava assim. então eles vão discutir quais são as medicações que eles tomam, qual que é melhor, qual é o médico melhor, onde ele foi que é melhor, se a comida que a filha fez é melhor. Então eles veem que as queixas são muito parecidas e aquilo vira um habitual. E para eles é muito bom para a cabeça. Então, primeiro que vem que não é um problema deles, né? É um problema do processo do envelhecimento. E segundo, que eles têm uma interatividade com pessoas que têm a mesma afinidade. Então, isso acaba ajudando muito, sabe? Então, a gente sempre estimula para ir para grupos de idosos, para fazer pilates, para fazer hidroginástica, para fazer encontros de terapia ocupacional. São coisas que a gente, assim, esses encontros sensoriais, né, que a gente tem essa possibilidade de estimular, ajudam muito. E para o familiar é ótimo, porque você tira esse desgaste de estar ali no cuidado o tempo todo. Você até dá um pouco de autonomia, que essa perda de autonomia também Ah, atrapalha muito o idoso, né?
Você fica, mãe, não encosta aqui, não faz aquilo lá. Vai fazer um café, não, deixa que eu faço, entendeu? Porque também é automático, né? Então, É. aí a pessoa já não mexe nas coisas do banco, não mexe nos pagamentos, ela não sabe como é. Então, tudo isso você tira um pouco da autonomia do idoso. E ele vai ficando mais restritivo mesmo. E a gente não percebe, às vezes, que a gente faz isso também. Então, você colocando ele para conviver com outras pessoas, ele vai ter automatismos ali de convívio que vão ajudar ele a se sentir um pouco melhor. E o fato, por exemplo, quando o idoso ele está vivendo na casa dele e tal, mas de repente, olha, tá morando sozinho, só o casal, já são idosos, não sei o quê, tá, tá, tá. Vamos trazer para morar na nossa casa. Vamos morar, vai morar com os filhos, não sei o quê. Isso é algo saudável ou é algo que não faz tão bem no sentido de eles não se acharem na casa dele? Se fosse minha casa, eu que mandava, mas aqui a casa não é minha, eu estou morando aqui porque nada me pertence, eu não posso nada. Como é que é isso? Esse é um momento de transição muito difícil, essa tomada de decisão. Se você fizer precocemente, você realmente está tirando muita autonomia do idoso e ele pode ter um aceleramento do processo depressivo ou realmente não se sentir parte daquele ambiente, se sentir mais ainda um problema para a família em vez de estar ali integrando com a família. Então, essa transição, quando ela é feita, ela tem que ser feita muito, a família tem que fazer com muita calma, o ambiente que ele vai ficar tem que remeter para muita coisa que ele faz, as rotinas dele você vai ter que aprender a respeitar e em algum momento a rotina da casa ser integrada à rotina dele com calma, não pode ser uma coisa muito abrupta, que a chance de você atrapalhar essa pessoa é enorme, né? Quando é que eu acho que é o ideal para ser feito? Se ele tiver autonomia, tiver seguro, tiver uma forma de continuar fazendo, tá na casa dele, eu acho tudo certo, eu acho que ele deve fazer. Só que quando ele começa a ter riscos, aí do tipo, as medicações não são tomadas da maneira correta, erra medicações, começa a deixar porta aberta, Pode liga deixar o gás gás ligado. ligado, entendeu? Ou passou mal em algum momento, não conseguiu entrar em contato com ninguém, porque cai num banheiro e não tem como, sabe? Então, essas coisas, quando tá sozinho, são difíceis, né? Várias vezes as pessoas, tem história de pessoas que encontram um pai já desencarnado, porque, infelizmente, não teve como se contatar com o filho. Hoje tem mecanismos de relógio que alertam quando a pessoa cai. Ah, que bacana, Outros não tipos sabia de... não. Tem alguns relógios que eles mandam quando cai e a pessoa não muda alguma coisa na frequência, eles comunicam, soltam um alerta para o familiar. Tem aparelhos que você pode colocar em casa, que você chama, mas depende também de um negócio ativo do paciente. Quando está neste momento, aí o risco ele é maior do que você trazer ele para dentro da sua casa. Se você fizer essa transição tranquila, também acontece. Eu vou contar de uma paciente minha que mora em Canoa Quebrada, em Pernambuco. Poxa. Médica, mora sozinha numa casa enorme, mora há 20 anos lá. Ela, a última consulta que veio foi uns 2 meses atrás, falou assim, eu vou voltar para casa dos meus filhos. E ela veio porque ela estava preocupada que vai voltar para casa dos filhos. Só que ela e a família entendem que não é possível mais ela ficar lá sozinha, porque ela não tem amigos na cidade. Nossa. Ela mora sozinha numa casa enorme. As pessoas que convivem com ela são quem dá suporte para ela de casa, de jardineiro, caseiro, essas coisas todas. Ela não fez relacionamento, ela trabalhava lá, parou de trabalhar. E quando parou de trabalhar, tem mais ou menos 2, 3 anos que ela parou de trabalhar, ela só fica dentro de casa, não faz nada. Sai para fazer compra e volta. Ah, Passou mal, demoraram para saber que passou mal, ficou em casa uns dias lá passando mal. E aí, quando acharam, a família falou: agora não dá, está muito longe daí, então ela vai ter que voltar. nossa, é muito longe para. Aí veio fazer um check-up para ver se tinha acontecido alguma coisa, tal, não sei o quê, mas a ideia era tentar ambientar esse retorno dela para cá, para que ela tivesse aí uma questão de segurança. O nível de vida lá é muito melhor, a qualidade de vida é ótima, tal, mas a família não tem condição de mudar para lá. Toda a estrutura familiar está aqui, o trabalho deles estão aqui e tal, então eles não conseguem fazer essa movimentação. Então a decisão que eles tomaram conjuntamente, eu meio que participei junto, falei, olha, realmente não está seguro para você, você precisa voltar. Aí essa mudança ela está sendo organizada para que eles cheguem no momento que ela não sinta tanto impacto, porque ela vai vir para uma casa, morar com um familiar, tem neto, tem essas coisas, todo morando junto. Então,
tem um ajuste para ser feito nesse momento, mas eu acho que vai fluir bem. Porque tem uma variação de idade muito Enorme, grande, de de rotina enorme. hábitos, Ela né? fica até de madrugada acordada, ela lê muito à noite e vê as férias dela, não tem horário para acordar, tal. Na casa, os filhos vão para a escola, tem trabalho, tal. Então muda o ambiente, né? Com certeza. Então o ideal é que ela fique num lugar na casa que a rotina da casa não atrapalhe a rotina dela, né? Nem É, sempre é possível, né? ela mora nesse lugar distante, né, do outro lado do Paradisi mapa. Maravilhoso, de frente para a praia, paradisíaco, tudo, mas se ela cair ali, como é que ela vai ter uma Não, assistência? e ela não tem o hábito de sair, ela não sai, Não. ela só sai para comprar alguma Sim, coisa. Ou seja, se ela tivesse quem fizesse isso daí sim, para ela não sim. iria sair. Então, ela sair de lá para morar no Rio de Janeiro não vai fazer muita diferença Não. desde que ela fique dentro de Sim, casa, com os costumes, sim, né, dela. sim. Sorte que eles moram num lugar que é grande, então ela vai conseguir ter um pouco vamos assim, da privacidade que ela tem nesse local. Porque lá ela também não quer ninguém ajudando, não quer um acompanhante, não quer nada. Entendeu? Se tivesse uma pessoa ajudando, porque ela é lúcida, orientada e tal, alguém que pudesse apoiar, até dava para segurar mais um pouco lá, mas ela não quer. Entendeu? Aí Aí fica fica difícil. difícil. Agora, eu percebo que tem muitos idosos que recusam ter acompanhantes. Muitos não, uma grande quantidade. Sim. Eles não querem. Eu A lembro maioria, a maioria recusa. dos avós, dos bisavós dos meus filhos. Não, não queriam morar sozinhos na casa deles, mas não queriam um acompanhante. Então era difícil, porque quando a gente insistiu, começou a colocar uma acompanhante na casa, assim, era um problemão, porque tipo assim, ela tinha que arrumar alguma coisa que implicasse, né? Então ela ligava para mim e falava assim: "Você acredita que ela comeu 2 bananas hoje?" É isso. Sabe, coisas que não tem pessoas, muito bem economicamente e tudo, mas eram algumas ficava buscando alguma coisa que: "Ó, essa aqui não serve, essa aqui não serve, então eu não quero Que é a acompanhante." sensação de perda de autonomia, né, Iraci? A pessoa acha que tem alguém, não cuidando, mas alguém ali está de fiscal dela. Vigiando Isso. ela, Então, como ela né. não tem essa autonomia, ela começa a achar essas coisas que vão virar barreiras. Não é um problema de dinheiro, não é problema nada É, disso, não não é problema é? da alimentação. Ela até daria 50 bananas para a pessoa para poder deixar a Pois é. pessoa alimentada. Mas o fato da pessoa estar ali meio de fiscal, É. né, ela se sente incomodada porque ela perdeu um pouco da autonomia dela, entendeu? Eu Então, é falava para difícil. ela, falava: "Vó, mas o que que tem ela comer bananas, vó? A gente leva, tem um monte de bananas aí." E tinha sítio ainda que vinha quantidades enormes de coisa, você imagina, Né, né. não é o Ela falava assim: "Mas precisa comer 2 bananas? Não pode comer uma banana no dia?" Porque eu falava: "Vó, mas qual é o problema da banana?" Era realmente é, muito difícil, porque, né, se sente tolhido demais, né. sim, Agora, no fato de cada um ter alguma coisa, porque eles acham que eles têm que ir ao médico. sim. Tem que ir ao médico porque está doendo muito meu estômago, doendo muito minha perna. Ah, porque eu tenho muita dor de cabeça, não sei o quê. E faz aquele monte de exames e geralmente, graças a Deus, né, não encontra nada. Mas eu tinha um médico que era muito amigo, ele falava assim: olha só, levava os avós no consultório, a área dele era outra, era ginecologia, então, mas o vô tinha que se consultar com ele, porque era amigo da família desde muito tempo. Então, ele chegava lá, ouvia, né, fazia exame, não tinha nada. Ele falava: "Tem que receitar um remedinho, porque se não sair daqui com remedinho, não tratou." Então ele receitava alguma coisinha ali, tal, Só tal, para pronto, saíam os 2 felizes, porque, tá vendo, eu tinha alguma coisa. E isso é uma coisa normal, não é, entre sim, os sim. idosos? Na verdade, assim, o que o idoso precisa é de alguém que faça a gestão da saúde dele. Então, um bom clínico geral ou um geriatra, que eu acho que é o mais adequado, ele ajuda na manutenção dessa necessidade do cuidado do idoso e tem todo um ferramental para você olhar a necessidade real daquele paciente, inclusive tirar medicações, que normalmente o que acontece com o idoso,
Ele vai no cardiologista, vai no reumatologista, vai no endocrinologista, vai no gastroenterologista. Cada um vai colocando remédio. E às vezes quando chega para alguém que está olhando tudo, né, põe, e aí você vê esse remédio interage com esse, está fazendo esse efeito que você está sentindo agora. Porque às vezes o outro médico nem sabe a outra coisa que ele está tomando. E só vai olhar a área dele. Só vai olhar a área dele. E aí existem interações. E isso pode atrapalhar. Então, o que esse profissional, ou um clínico, ou um geriatra, ele pega tudo aquilo, vai tentar ajustar, vai usar de outros profissionais, como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, que geriatra não trabalha sozinho. Para fazer geriatria, você tem que ter um grupo multifuncional para poder ajudar, cuidadores, coisas que vão ajudar o trabalho não médico, mas porque o trabalho médico seja efetivo para o paciente. Então, algumas vezes já foi no meu consultório, eu comecei a tirar as medicações, o paciente falou, eu não vou voltar mais no senhor. Porque o senhor tá, em vez de me dar remédio, o senhor está me tirando. Eu falei, então, vamos combinar. Se eu fica 15 dias dessa maneira, se o senhor não melhorar, o senhor não precisa mais voltar em mim. Mas faz o que eu estou te pedindo agora. Aí passa 15 dias, o paciente volta e fala, não, doutor, estou ótimo. Melhorou realmente. É porque você vê, às vezes, é uma medicação que está interferindo na outra. A gente tem que ter esse cuidado, né? Então, quando você pega aquelas prescrições enormes, o ideal é a gente dar enxugando o máximo possível, porque atrapalha o idoso também na tomada. Às vezes eles tomam a dose errada. Então, tudo a gente tem que pensar dessa maneira. Então, para a Claudete, eu acho que a melhor solução é procurar um geriatra mesmo, ou algum bom clínico, porque às vezes não tem um geriatra disponível, que vai ser o comandante, ele vai ser o treinador desse idoso. E aí, se precisar realmente de um cardiologista, você fala, não, para este assunto, você precisa de um cardiologista, está com uma arritmia, vai precisar de um marca-passo, alguma coisa mais específica, ó, você vai nesse cardiologista que ele vai resolver o seu problema. E vai voltar para mim, para poder continuar olhando. Ah, está com uma diabetes que está muito difícil o controle e tal, não está controlando com dieta, as medicações normais não estão funcionando, você manda lá para o endocrinologista e volta. Então, você vai ajustando para que uma coisa não interfira com a outra. E, preferencialmente, alguém que você possa ter contato, porque aí eu falo com o cardiologista, olha, o paciente está assim, 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 assado, tá? Então, aí ele fala, vou prescrever tal coisa. Não, essa não pode porque ele tem esse problema assim, então não vai... Aí a gente vai ajudando a coisa não acontecer, porque normalmente eles ficam pipocando de um monte de gente, e aí, às vezes, como eu disse, uma coisa interage com a outra, acaba atrapalhando em vez de ajudar. Com certeza. Outra coisa, no idoso, é normal a diminuição da audição? É normal a diminuição da audição, a partir dos 40 e poucos anos, a gente começa a diminuir a audição. Tem até um negócio que agora o pessoal adorando fazer na internet, né? Eles mandam uma frequência, que é um apitozinho, que ele vai apitando, vai mostrando o barulho da frequência até um horário que você não escuta mais. Ah, fala, tua idade é essa, mais ou menos. Olha, Né? que Porque a bacana. gente, conforme a gente vai envelhecendo, a acuidade auditiva vai diminuindo, como a visual também. Né? Então, a gente vai ajustando com esse tempo. Alguns evoluem com maior velocidade. Aí o aparelho auditivo ele é uma coisa que auxilia e é necessária. É muito importante usar. Antigamente aqueles aparelhos eram enormes, né? Então eles não queriam usar, fazer um barulho. Mas hoje a gente tem aparelho que é praticamente invisível e é super adaptável, não incomoda e melhora muito a vida do paciente. Muito. Certo. E no caso da Claudete, com 4 idosos ali, o ideal no tudo ali é aquilo que o doutor falou, geriatra para todo mundo. Então, assim, para ela, o geriatra é muito importante, porque ter essa única orientação para todos os 4 pacientes, vamos dizer assim, para que ele possa olhar o contexto geral da casa. Ela provavelmente precisa realmente de um acompanhante para dar orientação para esses idosos também, ver qual é a necessidade de cada um, do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista gerontológico, né, do processo do envelhecimento. Se tem algum profissional que possa contribuir, como um terapeuta ocupacional, alguma coisa desse tipo, ou um fisioterapeuta. Enfim, acho que personaliza, dando a visão do todo, vai ser melhor para ela. Ela vai poder, até para que ela tenha orientação do que ela precisa fazer também. Porque ela precisa ter o momento dela de descompressão, ela precisa ter o tempo dela com a família, para que isso seja mais ou menos organizado e ela tenha condições de tomar conta dessas pessoas. E um pouco de orientação para ela entender o que é normal, né? Essa dor de cabeça é normal? Essa falta de fome é normal?
Ah, estou repetitivo demais, é normal? Ah, está desorientado. O que aconteceu que está desorientado? Pode ser uma infecção, pode ser alguma coisa que aconteceu que está tirando da rotina. Orientar nessa transição da vinda do familiar que vai daqui a 6 meses para que seja mais fluida essa introdução, para que não mude tanto a rotina nem de um lado nem de outro. Então, acho que ter um profissional que vai ver o todo vai acabar ajudando bastante ela nessa condução, nessa necessidade que ela está tendo agora. Doutor Marcos, a partir de que idade a pessoa deveria procurar um geriatra para acompanhamento? A gente sabe que no passado, 50 anos era uma pessoa velha já, não era nem idosa, era Sim, velha. O sim. pessoal olhava e falava, nossa, tá velho. 60 anos, 70. Então, a gente sabe que foi havendo uma longevidade maior dentro da área do envelhecimento, né? Onde a gente vai permanecendo mais tempo, mais Sim, jovem. sim. Que idade seria ideal para a pessoa, mesmo ela estando bem, né? A pessoa que tem lucidez, fala, olha só, a gente não vai a um médico fazer um check-up? Ou seja, para ter uma estruturação geriátrica. Assim, geriatria é medicina preventiva. A gente, quando olha o paciente do ponto de vista, quando ele está mais velho, a gente quer que ele chegue na longevidade o melhor possível. Então, quanto mais cedo a pessoa puder ir no geriatra para poder ter essa noção para frente, é ótimo. Então, 35, 40 anos já é uma boa idade para começar a pensar em ter um orientador geriátrico para saber como Olha é que que vai ser o bacana. futuro. Porque isso você precisa se programar como você vai envelhecer. Então, se eu tenho história familiar de algum tipo de doença, hipertensão, diabetes, câncer na família, doença vascular, doença renal, se eu tenho já um histórico na família, é importante saber quais são os meus riscos. É importante saber o que eu preciso fazer para que esses riscos sejam diminuídos. E também, do ponto de vista para frente, caso aconteça alguma coisa, como eu diagnostico isso precoce, trato precoce para que eu tenha mais longevidade. Nossa longevidade, a gente precisa de autonomia, a gente precisa de uma boa qualidade de raciocínio e a gente precisa ter um planejamento familiar, porque passa da doença até das questões monetárias. Então, tem um contexto muito grande. Então, quanto mais cedo você procurar os profissionais da área geriátrica, que não é só médico, você tem mais chance de ter uma longevidade maior e melhor. Porque também não adianta eu chegar ter um tempo de vida muito longo, não interagir com ninguém, ficar restrito à cama e tal. Então, é o envelhecer melhor. Então, 35, 40 anos, se você principalmente tiver alguma história familiar, acho que é muito adequado para fazer uma avaliação inicial. Depois você vai acompanhando, né? Ele vai te dando o guia do jeito que você precisa. Ai, muito bacana. Não podia imaginar que fosse tão cedo. Mas é importante, realmente, né? Porque se é uma medicina preventiva, ela é fundamental na vida da gente. A gente não pode esperar a peteca cair para depois perguntar, e aí, como é que eu vou pegar? Exatamente. Né? Então, Exatamente. tem uma situação. Agora, no caso de um idoso, né, que está morando na casa de um dos filhos, e ele ter mais filhos, mas nenhum filho poder contribuir, dizer, não tenho tempo, eu não tenho condições de ajudar, de cuidar, de fazer nada, e fica só na responsabilidade de um. Isso tem uma representatividade, isso tem, digamos, um retorno de dor, o que significa isso para o idoso? Aí, assim, a gente pode olhar de dois aspectos isso. Um espiritual, que eu acho que é muito importante, e outro de um aspecto médico-técnico, né? Do aspecto médico-técnico, querendo ou não, isso é quase um sentimento de falta de abandono. Então, apesar de ter um filho responsável mais presente ali, a questão da relação com os outros filhos é importante também pro idoso. Não quer dizer que o idoso tem que ficar sendo jogado de um canto para o outro o tempo todo, mas a participação do processo de cuidado ela é muito importante. Então, esse negócio de não tenho tempo, não posso ajudar, vou mandar um dinheiro de vez em quando, ou some, não aparece nunca, tal, é ruim. Então, de novo, vamos voltar para a questão da rotina. Precisa ter uma rotina de interação do filho com o pai. Isso é muito bom
para o idoso se sentir acolhido, se sentir reconhecido, se sentir seguro, né? Então tem todo isso, isso ajuda o outro irmão que está mais na frente do negócio também descomprimir um pouco da responsabilidade. Essa rotina também ela é bastante contributiva, mesmo que o idoso fique morando só com um familiar. Então essa interação, essa frequência, ela é muito importante para o bem-estar do idoso. Diminui depressão, diminui processo demencial, diminui, acho que muita coisa que impacta e acelera o processo de diminuição da cognição do idoso, processo de raciocínio do idoso, a família estando presente, ela contribui demais para que isso não aconteça. Do ponto de vista espiritual, né, a gente está criando uma falta daquilo que a gente veio programado para fazer. Estamos aqui para fazer relações com as pessoas que a gente tem. Lá na Bíblia está, honrar pai e mãe, amar pai e mãe. Né? Isso sempre foi assim. A gente tem que ter essa necessidade. Né? Então, tudo que a gente fizer relacionado aos nossos pais, espiritualmente, é uma troca necessária de alguma coisa que a gente combinou antes. Então, se a gente deixa de fazer, assim, vai ficar faltando uma parte do nosso projeto nesse mundo aqui para resolver. Então, espiritualmente, eu acho que é muito ruim a gente não abandonar, mas não estar presente com os pais. Meus pais moram em São Paulo, mas eu falo com eles praticamente todos os dias, eu faço um vídeo com eles todos os dias. As oportunidades que tem, ou eles vêm para cá, eles vêm mais para cá do que eu vou para lá, mas eu tento estar o mais presente na vida deles possível, para que a gente não desfaça o vínculo, né? A outra coisa que é importante também, quando às vezes o filho que se afasta demais, ele é quem tenta assumir uma posição de pai distante, né? Então ele liga para dar bronca, ele liga para poder falar que não fez isso, que não fez aquilo, tal, e não está vendo o dia a dia do pai e da mãe. Então eles acabam diminuindo ou infantilizando os pais também. E nossa, isso é muito importante, isso que o doutor está falando. Isso, né? E para os pais é ruim, e para o filho é ruim, e do ponto de vista espiritual também é ruim. Você está invertendo a relação de cuidado daquele que está te formando para aquilo que você tem que entregar. Então, você troca de função espiritual também, né? Você passa a ser o pai do... E aí você, de novo, atrapalhou a sua programação dentro daquilo que a gente está fazendo aqui na Terra, né? E aquele que tem o seu idoso em casa e permanece o tempo inteiro chamando a atenção dele por alguma coisa, chamando atenção, isso causa uma sensação de... como que diz? É uma represália em cima dele, sim, onde ele se sente impotente, sem autonomia e outras coisas. Você está realmente diminuindo aquele ser humano, porque ainda mais se ele estiver muito consciente. Ele está fragilizado porque as funções dele não são normais. Ele está incapacitado de resolver as coisas dele, está dependente daquela família. Se a família está tolindo mais isso, você certamente vai deixar ele em situação mais e mais depressiva, mais e mais com menos interação. Você vai fechando, né? Você vai encaixando, ele vai se fechando no mundo só próprio, e aí você está acelerando a partida dele, dele sem querer, né? Não é intencionalmente. Às vezes você está fazendo isso porque você quer controlar, mas, na verdade, a gente tem que entender que tem os limites de cada um, né? A gente tem que entender a individualidade daquela pessoa ali, entender por que ela está, às vezes, fazendo com aquele comportamento. Às vezes, a escuta ajuda muito. Passa muito rápido, muito, né? Voa o tempo. Doutor Marcos, em uma palavra, uma emoção para Claudete reconstruir na vida dela e de todos esses idosos. Acho que é muita inspiração e foco no carinho que ela tem que entregar para eles. Só dar esse carinho para eles, eu acho que vai ajudar muito. Porque é uma missão importante, e isso faz parte do que ela precisa, da combinação que ela tem aqui nesse mundo. E ela deve estar fazendo isso muito bem. Com certeza. Deve estar fazendo isso muito bem. Então, pensa com carinho, pensa com amor, principalmente. Eu acho que ela vai seguir no caminho certo. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. É uma alegria tê-lo aqui. Obrigada. Claudete, após todos esses esclarecimentos super que o Dr. Marcos trouxe sobre tantas informações para que a gente possa
conduzir melhor a situação, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: busca o caminho iluminativo e utiliza o benefício das terapias espirituais e energéticas, a fim de reestruturar as forças físicas, mentais e espirituais, dos recursos emanados da água fluidificada, dos passes magnéticos e espirituais e dos estudos psicoespirituais que auxiliar-lhe-ão a aplicar os mecanismos de reparação, superação e equilíbrio. Então, ela nos traz com bastante clareza as outras formas terapêuticas para poder equilibrar o ambiente, equilibrar, auxiliar fisicamente, emocionalmente cada um dos idosos, e você, como pessoa que está lhe cuidando com todo amor, também estar fortalecida para poder continuar dando esse apoio, esse carinho, esse acolhimento a todos os seus idosos. Na verdade, não somente a terapia, o atendimento do geriatra, outras psicoterapias que podem ser utilizadas para que os nossos idosos tenham qualidade de vida, sem angústias, sem se sentirem tolhidos, sem se sentirem excluídos da família, sem se sentirem reclusos no seu mundo que se torna tão pequenininho e somente de lembrança, mas sim que tenham estímulos, que tenham uma vida super saudável junto com os familiares, junto com os próprios profissionais da área de saúde, que irão dar todo o suporte para que sim, ele possa caminhar e ver que é amado e que ninguém está impedindo ele de se relacionar com outras pessoas, muito pelo contrário, estimulando. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar nosso playlist lá no YouTube e, lógico, compartilhar para que mais pessoas possam se beneficiar dos temas que ali terão. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, iluminada e radiante, cheia de energia, deixamos aqui um super beijinho carinhoso. Muita paz.